Olá, alunos do sétimo ano. Hoje, na semana 21, vamos tratar a administração da colônia portuguesa, né? Ou da América Portuguesa. A primeira administração que nós vamos tratar aqui são as câmaras municipais. As câmaras municipais surgiram a partir de 1550, que era a administração das cidades ou vilas brasileiras, que vai ficar na Câmara Municipal. O que são essas câmaras? Elas são órgãos administrativos que eram formadas por 3 ou 4 vereadores. Então, era um órgão legislativo que representava o interesse local. Eles eram compostos de vereadores que eram denominados como homens bons. O que eram esses homens bons? Eram ricos proprietários. O que refletia essa Câmara Municipal? A autonomia do poder local contra o centralismo metropolitano. Então, ela representava as pessoas daquele local, mas principalmente os grandes proprietários de terra. O que cabia aos membros da Câmara? Elaborar as leis e fiscalizar o seu cumprimento, assim como nomear juízes, arrecadar impostos e cuidar do patrimônio público, que eram estradas, ruas, pontes e outros, do abastecimento e da regulamentação das profissões do comércio. Em 1642, com a criação do Conselho Ultramarino, que detinha praticamente o controle político de toda a administração, as câmaras municipais foram perdendo o seu poder. Só que hoje, até hoje, nós temos as chamadas câmaras municipais, que também são compostas de vereadores. E cada câmara, ela tenta defender a necessidade de cada cidade. O que é o papel da igreja na administração colonial? A igreja, ela sempre esteve do lado da coroa portuguesa. O que a igreja queria? Ela queria, logicamente, terras, dinheiro e também mais fiéis. Então, qual a tarefa deles? Qual era o objetivo dessas conquistas? O objetivo era conseguir terras, catequizar índios, trazendo eles para a fé cristã, e também fazendo com que os colonos que ficassem aqui não saíssem de dentro das leis e das regras da igreja. Tá? Então, a igreja, ela tinha, como aqui eu falo, uma dupla missão: de fortalecer ela mesma, resistindo aos avanços de ideias diferentes, como eu pus aqui, heréticas, ideias que eram contra a própria religião, e justificar a ação de Portugal aqui dentro, que era o quê? Levando a ideia de poder da metrópole e ideal católico sobre os colonos. Então, era isso que ele queria. Os primeiros religiosos, que chegaram aqui no Brasil, a ideia que eles tinham era o quê? Era construir igrejas, capelas, escolas para quê? Tanto para catequizar os novos indígenas, levá-los para a fé cristã, como também os próprios colonos. Criar paróquias e dioceses. A formação da sociedade colonial. A formação da sociedade colonial, ela era o quê? Naquela época, ela era estamental, de início. Não havia mobilidade social. Ela tinha uma elite, que eram as pessoas que vinham de Portugal. Tinha os escravos, que era a força de trabalho. Tinha os indígenas, que também era a força de trabalho,
quando eles não haviam resistência contra os portugueses, né? Tinha os representantes da administração colonial e também os representantes da Igreja Católica. Agora, a gente tem que ver dentro da sociedade que as mulheres, os indígenas e os negros, eles não tiveram grande parte no processo histórico. Eles foram consumidos pela história. Por quê? Porque eles não foram importantes para o processo da sociedade colonial. Tá? Então, em cima dessa pouca história que nós contamos aqui, vocês vão responder essas perguntas. Se necessário, né, vocês vão recorrer ao material de referência, procurar o livro de vocês e até a próxima aula.